Deus, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso culto de ensino. Vamos juntos estar meditando na palavra de Deus nessa noite e adorando ao Senhor na beira da sua santidade. Queremos nessa oportunidade então orar ao Senhor, pedindo a sua santa graça sobre cada um de nós e a bênção de Deus sobre sua vida, no seu lar. Louvado seja Deus. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus, aqui estamos, ó Pai, em Tua presença. Certo que o Senhor está conosco nessa reunião, ó Pai, um culto de adoração ao Teu maravilhoso nome, ó Deus eterno, onde nós vamos meditar na Tua palavra e assim, Senhor, aprender mais dela nesse tempo em que precisamos de luz diante de tantas trevas que têm se levantado, tantas interrogações, tantas dúvidas que têm sido lançadas, muitas das vezes sob o aspecto até da salvação. Mas nessa noite estaremos meditando sobre Tua palavra e ela é, ó Deus, certamente onde tem condições de tirar todas as nossas dúvidas. Nos inspira, nos dá a Tua graça, a Tua direção, a Tua fortaleza. Abençoa, Senhor, os Teus servos que estão em casa, ser com cada um deles, suprindo todas as suas necessidades, para a glória do Teu maravilhoso nome, Pai. Ó Deus eterno, como nós não podemos muitas vezes estar próximos, nós, ó Deus, temos a certeza que o Senhor está com cada um de nós, pois o Senhor é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meu Senhor, vem abençoar com cura, com salvação, com restauração a cada lar nesta oportunidade, Senhor. Ó Deus eterno, continuamos orando pelos nossos pastores, pastor Antônio José, pastor Messias, toda a diretoria. Vem abençoar poderosamente os Teus servos, dando da Tua graça, da Tua fortaleza, a Tua santa direção, Senhor, para o bom andamento da Tua obra, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te oramos, em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Segurei
aqui mais uma vez para estarmos orando nesse momento pelos dízimos e as ofertas que trazemos à casa do Senhor Jesus. Nessa noite quero dizer que você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor com alegria, porque o Senhor ama aquele que oferta com alegria. Você pode vir deixar seu dízimo, sua oferta aqui na igreja. Temos pessoas aqui, os tesoureiros na casa do Senhor, dia de terça, dia de quinta e domingo. Ou você pode escolher ou deixar na casa da irmã Ivani, ou se achar, se preferir ainda, fazer uma transferência bancária. É só você pegar o seu canhotozinho, o comprovante e enviar para um dos nossos tesoureiros, para eles estar prestando conta junto com o Templo Central. Quem precisa de oração, maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Pai querido e santo, nesta noite, Senhor, já somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de Te adorar dentro do nosso lar, de Te adorar junto com a nossa casa, com a nossa família, Senhor, porque cremos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, continua cuidando da Tua igreja, cuidando dos Teus filhos, Senhor. Traz cura, Pai, traz libertação e faz o Teu mover e o Teu querer, Pai. Supre, Pai, as necessidades, Pai, físicas e espirituais, porque cremos em Ti, que Tu és o nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim, Pai, abençoa cada um poderosamente, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, meus irmãos, depois de estarmos adorando ao Senhor, vamos para a palavra de Deus neste culto de ensino na sua casa. Você é um privilegiado de poder estar aí no seu sofá, e nós aqui, como dizemos no nosso idioma assembleano, pagando o preço, mas sabemos que esse sacrifício ele tem o seu valor, ele é válido. Por isso sempre incentivamos nossos irmãos a valorizar e dar total atenção a este momento. Dedique esses 30 a 40 minutos à adoração a Deus e à meditação da sua palavra. Vamos então, sem perca de tempo, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nesse texto, alguns dizem que é a Bíblia de forma resumida, o capítulo 3, versículo de número 16. Esse texto, durante muito tempo, foi muito mencionado, mas, infelizmente, ele tem sido pouco utilizado nos últimos dias, nos últimos meses, até anos. É raro você ver alguém utilizando este texto, mas nessa noite, pela graça e orientação do Espírito Santo, estaremos trazendo uma palavra em cima deste santo texto para a glória do nome do Senhor. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16 ao versículo de número 21. Glória a Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, meus amados. Nós sabemos que ao crermos no Senhor Jesus, nós temos a salvação garantida. Mas este assunto, ele é por demais discutido e até desprezado por aqueles que não conhecem, achando-se que muitas das vezes o cristão quer ser alguém de maior privilégio e contrapartido há um desprezo de muitos, porque se acham muitas vezes indignos, e tantos outros entendimentos se levantam sobre esse aspecto da salvação. Mas é uma doutrina genuinamente bíblica e que tem toda um leque de informações dentro do seu contexto bíblico que nos dá total segurança de que aquele que crê realmente é salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse texto, ele vai nos trazer grandes verdades nesta oportunidade. É bem importante entender que nesse tempo de pandemia, de separação, nós sempre mencionamos esse momento, porque é justamente por isso que nós estamos fazendo esses cultos online, que nós mencionamos que há o distanciamento, e acaba que muitos cristãos que não têm firmeza na palavra, não têm firmeza na doutrina bíblica, acabam por se distanciar e negligenciar tão grande salvação. Mas nessa noite,
Deus tem uma palavra para avivar essa chama no seu coração, de maneira que você vai ter a sua fé firmada cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Então, abra o seu coração, abra o seu entendimento, e nessa noite vamos pensar sobre esse texto sagrado que lemos nessa noite. A primeira observação que podemos extrair desse texto lido é que Deus tem uma relação para com o homem que é uma relação de amor. Deus, ele ama o homem, muito embora muitas vezes o homem não tenha o mesmo comportamento, reciprocidade para com a ação do Senhor, mas o próprio texto vai deixar claro na parte A do versículo 16, porque Deus amou o mundo. Então este amor, ele é direcionado à humanidade, a todos os seres que estão sobre a face da terra, inclusive você está incluído, eu estou incluído. Então essa relação se inicia justamente de uma ação do Senhor para conosco. Ele decidiu nos amar, tanto que o autor ele não encontra uma palavra que possa expressar melhor, mas ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos leva ao entendimento de que há uma abrangência muito grande deste amor, e nós vamos ver no decorrer da mensagem que o Senhor, ele expressa esse amor de forma maravilhosa para com cada um de nós. Então, você entenda nessa noite, meu querido, minha querida, que está nos assistindo neste momento, que Deus, ele resolveu te amar. Se não tem ninguém na face da terra que te ame, né, eu quero te deixar confortável nesse momento de que o Criador de todas as coisas ama você. Glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, pois este amor, ele não tem um outro interesse, não tem nada por trás que seja danoso à sua vida, mas sim sempre visando o seu bem e o seu melhor. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Efésios, no capítulo de número 3, nos versículos 17 a 19, ele assim fala para aquela igreja. Ele diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Cristo só vai habitar no seu coração se você crer. Ele só entra se você convidar. E aí ele continua: a fim de, estando arraigados e fundados em amor, olha aí o fundamento, né? A ação do Senhor de nos amar, estaremos pela fé salvos em Cristo, Cristo habitando no nosso coração. Se estando nós arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Quando a palavra de Deus fala todos os santos, se refere a todos que são santificados. E essa é uma outra parte da doutrina bíblica. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, seus pecados são perdoados, e então você se torna uma pessoa santa perante Deus. Um estado de santificação é instalado sobre você. Então Deus, ele é maravilhoso. Ele continua: qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, né? Ou seja, a dimensão deste amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não encontrou palavras, e realmente o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Ele excede todo o entendimento. Nós não conseguimos compreender como homens tão maus são restaurados, são feitos novas criaturas, justamente porque Deus ama a todas as pessoas sem fazer distinção. Não significa dizer que ao aceitar Jesus nós devemos continuar do jeito que chegamos. A Bíblia diz: vinde como estáis, mas a Bíblia também vai nos mostrar que nós temos uma vida nova para com o Senhor, e isso acontece a partir do momento que nós abrimos nosso coração para o Senhor entrar em nossas vidas. E ele fala: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Então, abra o seu coração, porque Deus, Ele resolveu te amar. Abra o seu coração para Ele, creia que Ele pode mudar a situação da sua vida, não importa o que você já fez. Tem pessoas que dizem, quando eu melhorar, eu vou procurar a Deus. Não, o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, muitos de nós nos encontrávamos na sarjeta, na escória da sociedade, perdidos, doentes, com nossos vícios, com nossas práticas, mas o Senhor resolveu nos amar assim mesmo, dessa maneira, justamente para trazer salvação e consequente transformação sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A relação de amor para com Deus, de Deus para conosco, mostra que o amor de Deus é dirigido a todos os homens, como eu já tinha falado anteriormente. Nós vamos ver em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 21, da seguinte maneira: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Isso ocorre na vida de muitos. A vida desse jovem, ele precisou tomar uma decisão. Ele tinha tudo que uma pessoa na face da terra pode pensar, dinheiro, empregados, conforto, mas ele faltava confiar plenamente no Senhor. E o Senhor faz esse convite: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Ou seja, abandona essa sua confiança, porque você está depositando a confiança em algo errado, passageiro e momentâneo, ou seja, nos teus recursos. Vai, vende tudo e me segue, e terás um tesouro no céu. Isso aí é um segredo para aquele que crê, pois a Bíblia diz que nós herdaremos um novo céu, uma nova terra e uma cidade santa, onde os melhores, aquilo que mais nos chama a atenção, o ouro, a prata, as joias preciosas, lá estarão. E o maior tesouro, na realidade, não é no que se diz respeito à questão monetária, mas sim a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele vai falar da prova deste amor de Deus, onde ele vai mostrar que Deus, ele fez uma ação que normalmente ninguém faz, mas o Senhor resolveu fazer, porque ele, na sua relação para com o homem, para comigo, para com você, é uma relação de amor. Veja o que é que o texto diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Preste atenção: sendo nós ainda pecadores. Lembra quando eu disse que tem pessoas que pensam que tem que melhorar? Não, ele já morreu sabendo a nossa situação, ele já sacrificou-se sabendo a nossa condição. Mas nesta relação de amor de Deus para com o homem, a Bíblia nos mostra que o Senhor entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Então entenda nessa oportunidade que a relação de Deus para com você e comigo é uma relação de amor. Segundo, a relação de Deus para com o homem é uma relação que envolve uma substituição ou uma troca. Olha o que nós estamos afirmando com relação à salvação trazida. Nós vamos mostrar para você que nesta relação de amor de Deus para com o homem envolve uma substituição ou uma troca. Veja a parte B do capítulo do texto que nós lemos, ou melhor dizendo, vamos ver João 3,16, a parte B do versículo 16, que diz: deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus deu o seu Filho
para ficar no seu lugar, no meu lugar. Há uma troca, há uma substituição. Nós estávamos na situação X e o Senhor na situação Y. O Senhor troca de lugar conosco. Nós estávamos na situação de condenado e o Senhor de oferta. Então aquela oferta é dada no nosso lugar. Você está entendendo? Que amor é esse? Como lemos, um amor que excede todo o entendimento. É esse amor que nós estamos nos referindo. É um amor que não mede as consequências para te alcançar, para me alcançar. A morte de Cristo é mostrada como sendo um pagamento de um preço ou de um resgate. A ideia de um resgate é a de pagamento de um preço para livrar alguém que está aprisionado. Meus irmãos, às vezes dentro do nosso mundo existem aquelas pessoas que cometem infrações. Quando elas vão até a delegacia, dependendo do grau da ação que ela fez, ela tem como ser pago ali uma fiança, e ela sai e vai responder o processo em liberdade. E não é exatamente isso, porque Deus fez mais do que isso. Ele nos substituiu, ou seja, Ele assumiu em nosso lugar a nossa culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Nem em Hebreus capítulo 9, ou melhor, em Mateus capítulo 20, verso 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus já sabia a sua missão. O Pai resolveu amar, envia seu filho vem e nos substitui, porque o amor do Pai estava sobre o Filho, que resolveram nos amar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Que coisa gloriosa, que ação maravilhosa. Não devemos nunca desprezar a salvação trazida pelo Senhor. Não devemos abandonar a fé. Não devemos voltar para onde o Senhor já nos tirou. Louvado seja Deus. Você tem que entender isso nessa noite. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 12, ele vai mostrar, fazendo uma referência aos sacrifícios levíticos. Ele vai mostrar da seguinte maneira: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus. Quando ele faz essa referência, porque o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos de tempos em tempos, para representar o povo, fazer remissão, aplacar os pecados do povo diante de Deus. Mas o texto sagrado diz que o Senhor Jesus, ele entrou uma só vez, ou seja, ele fez um sacrifício perfeito, insubstituível, glória a Deus, de maneira que agora, ele havendo efetuado uma eterna salvação. Se você aceitou a Jesus e continua seguindo os seus princípios, tenha certeza de que você tem essa eterna salvação. Glória a Deus. Quando o apóstolo Pedro vai falar sobre esse aspecto do sacrifício do Senhor aos irmãos que estão espalhados nas mais diversas províncias, que estavam sob perseguição, a igreja era perseguida e se espalhou por várias províncias. E aí o apóstolo vai escrever para que os irmãos possam ter a orientação do Senhor sobre suas vidas, aonde eles estivessem. E aí ele fala da seguinte maneira: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, aí ele continua: com prata ou com ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos
por amor a vós. Toda a ação do Senhor está sobre o combustível do amor, podemos dizer assim. É o que movia Deus, é o amor. É isso que nós devemos entender. Glória a Deus. Nessa relação, a relação de Deus para com o homem é uma relação que envolve a entrega de um presente. Deus, ele resolveu nos amar. Ele envia seu filho para nos substituir. E quando esse filho chega, ele vem trazendo um presente para mim e para você. É o que o texto diz, ainda em João capítulo 3, versículo 16, agora na parte C, que diz: mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um presente, é uma dádiva divina dada para mim e para você. É a graça, é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus resolveu nos entregar. Glória a Deus. Então, por que agora pegar este presente e desprezar, deixar ele ao acaso da vida? De maneira nenhuma. Você tem que novamente buscar o renovo na sua vida, o renovo na sua relação com Deus, o renovo na vida do seu devocional. Glória a Deus. Se fortaleça, busque ao Senhor, não fique entre dois pensamentos, porque o pecado, Satanás está ao derredor procurando muitas vezes tragar a sua vida, te levar novamente para o mundo de onde você veio, mas você não pode mais voltar, porque agora você é nova criatura, você é templo do Espírito Santo, de maneira que agora a sua vida é andar crescendo de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento, buscando, a estatura de varão perfeito. Não abandone o presente de Deus quando ele diz: mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus te deu e me deu a imortalidade. Você consegue medir o que é isso? Um ser imortal? Muitas das vezes nós vemos os irmãos, pessoas da sociedade, nesse tempo presente, sai com aquela plaquinha do hospital: eu venci o Covid, eu venci o Covid. Sabe o que você pode dizer também? Você pode escrever uma placa bem grande assim: eu venci a morte. Oh glória, porque Deus te prometeu a imortalidade. Você consegue compreender isso? Nada nem ninguém, nem poder, nem criatura, nem principado, nem potestade, nem enfermidade, nem governo pode tirar a vida que Deus te deu. Imortalidade. João capítulo 8, versículo 51, ele diz: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Oh, glória a Deus. Você tem que entender isso. E ele vai dizer, quando ele está falando ali sobre Lázaro, para as suas irmãs, para quem estava ouvindo, o Senhor Jesus, ele vai dizer no capítulo 11, versículo 26 de João, ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, meus amados irmãos, que palavra tremenda essa, é a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o aspecto da salvação, doutrina essa que nós defendemos, que nós cremos e que ensinamos, estamos novamente trazendo a sua memória nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a vida eterna aos irmãos lá em Corinto, no capítulo 15, versículo 53, ele vai dizer: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Oh, aleluia! Você tem que crer nessa noite, você tem que trazer à memória esses fatos maravilhosos, promessas maravilhosas que o Senhor tem dado a cada um de nós. Glória a Deus. Quando
Paulo vai nessa segunda carta falar ao seu jovem Timóteo, orientando o mesmo, ele diz que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho é boas novas, é isso que eu estou falando para você, o Evangelho de João, ele que falou dessa salvação, que Deus te amou de tal maneira, louvado seja o nome do Senhor. Este Evangelho que nós estamos pregando e é ele que cremos. Então, a relação de Deus para conosco é uma relação de amor, de substituição, e nessa substituição ele nos entrega um presente. Glória a Deus. A relação de Deus para com o homem é uma relação, em resumo, de salvação. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, porque eu estou aqui glorificando ao Senhor. É um texto bastante conhecido, mas não pode morrer a sua inspiração dentro de nós. Sempre temos que estar alegres por ser salvos em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a relação de Deus para com o homem é uma relação de salvação. No versículo de número 17 do texto de João diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor, ele vem com a missão de nos salvar. Glória a Deus, de maneira que nós devemos entender isso nessa oportunidade, que o Senhor trouxe a nós essa salvação, porque a sua relação, ele quer nos salvar, ele quer nos resgatar, ele quer alcançar a nossa vida, tirar a nós, muitas vezes, da condição de derrotado para fazer vitoriosos, ou mais do que vencedores. Oh, aleluia! Glória a Deus. Você tem que aceitar essa palavra nessa noite. Se você nunca ouviu essa palavra, nessa oportunidade, aceite a Jesus como Salvador, porque Deus, ele é o autor da redenção. Lá no Salmo 130, versículo 7, diz: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Nós só somos redimidos por conta do sacrifício de Jesus. Ao sacrificar-se na cruz, como falamos em palavras anteriores, ele nos substituiu. A cruz, a condenação era para nós, mas ele tomou o nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele vai ser mais claro, lá no capítulo 43, versículo 1, que diz: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Ou seja, há uma redenção, eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Ele pode dizer que você é do Senhor, você pode dizer que você é dele, porque se ele te remiu, se ele, projeto de redenção, a ação de redenção te alcançou, você é filho de Deus. Você tem a Deus como o Senhor de sua vida. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 12 ao 14, Paulo vai dizer: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Olha o lugar que nós estávamos. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós somos para um lugar, onde nós somos considerados príncipes. Louvado seja Deus, em que temos a redenção. Por quê? Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Todos os pecados foram retirados e agora você é santificado e é santo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E em último lugar, Deus proveu através de Cristo a reconciliação entre homem e Criador. Nós éramos inimigos, porque veja que o texto em que nós lemos, ele vai dizer que o Senhor, aqui ele vai dizer da seguinte maneira: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é justamente a negação de crer no Senhor. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É muito simples. Deus ama, mas você precisa se amar também e aceitar essa oferta, esse benefício trazido pelo próprio Deus. Então Deus proveu através de Cristo a reconciliação entre o homem e o Criador. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 a 16, isso fica muito mais claro, quando o Senhor inspira o apóstolo e assim ele fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe por quê? Porque estava separado de Deus, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, ou seja, tudo aquilo que nos separava do Senhor foi retirado. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar a ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero concluir. Eu creio que podemos ser um pouco claros, talvez pudéssemos ser mais explícitos, mas é aquilo que o Senhor tem nos entregue nessa noite. Nós estamos compartilhando com você, tá certo? Deus, Ele te ama. A salvação é uma doutrina bíblica que nós pregamos e ensinamos, mas para que a salvação se concretize na sua vida, na minha vida, nós temos que crer, porque a ação de Deus para comigo, com você, já foi uma relação de amor, uma relação de substituição, uma relação de remissão, de redenção, né? e de reconciliação. Glória a Deus. Tudo isso são doutrinas. Redenção, reconciliação, tudo isso é um vasto campo de ensinamento, mas que nessa noite você guarde no seu coração e renove a sua fé. Eu quero nesse momento orar por sua vida. Se você porventura tem ficado tão desesperado, tão desesperançoso do tempo que nós estamos vivendo e precisa renovar a sua aliança com Deus, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, pois essa palavra foi do Senhor para você, para a minha vida e para a sua vida. Nessa noite o Senhor tem mostrado que amou a cada um de nós de uma maneira tão especial, que nos trouxe toda a salvação, sacrificando o seu Filho, colocando Ele em nosso lugar e nos redimindo de toda a perdição, de toda a condenação, nos dando com isso a condição de um grande presente, que é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então vamos orar ao nosso Deus neste momento. Feche seus olhos e reverentemente se humilhe diante da potente mão do Senhor. Querido Deus, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença maravilhosa. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor fez uma grande obra para nos resgatar, uma obra que envolveu o sacrifício do Senhor Jesus, para substituirmos, ó Deus, no lugar que nós nos encontrávamos, lugar de condenado, no lugar de, ó Deus, perdidos, lugar, ó Deus, que nós nos restava somente esperar a inauguração do inferno, podemos dizer assim, onde serão lançados todos aqueles que não creem, ó Deus, no Teu nome. Mas, meu Senhor, nós que cremos, nessa noite eu oro para que o Senhor renove a fé, ó Deus, aquele que está fraco, que está sendo alcançado por essa transmissão, alcança, renova, ó Deus, traz sobre ele toda a salvação, a alegria da salvação, ó Deus, a alegria da vida eterna, ó Deus, que o seu coração se encha da paz que excede todo o entendimento, que o Senhor possa, de forma maravilhosa, alcançar cada um de nós, ó Deus, neste momento.
Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tão grande salvação que foi trazida para mim e para todo aquele que crê. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, e recebe este culto diante de Ti, como um cheiro suave em Tuas narinas, todos os louvores, ó Deus, todas as manifestações, todas as orações que foram, ó Deus, realizadas nessa noite, que o Senhor possa receber como gratidão de nossa parte a Ti, adoração ao Teu santo e maravilhoso nome. Assim, meu Pai, muito obrigado por tudo. Assim nós te oramos e te agradecemos para todo sempre, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, Deus lhe abençoe, e nós concluímos esse culto de ensino nessa noite, e certo de que o Senhor nos dará outras oportunidades para estar com os irmãos lado a lado aqui na congregação. Então deixa eu te abençoar com a bênção apostólica nessa oportunidade, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, e todos com muita fé e alegria diga amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz.